Olá, boa noite. No dia 20 deste mês, iniciamos uma série de entrevistas com candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco e ao Senado. As datas das entrevistas foram definidas em sorteio com representantes dos partidos e coligações. A duração para cada candidato ou candidata é de 1 hora, com 2 intervalos. Nosso entrevistado de hoje é Armando Monteiro, do PTB, representando a coligação Pernambuco Vai Mudar. Seja bem-vindo, candidato. Muito obrigado, é uma satisfação poder estar aqui, agradecendo à TVU esse espaço que ela oferece para a discussão dos temas que são de interesse de Pernambuco. Portanto, eu quero registrar a satisfação de poder estar aqui. Nós também agradecemos a sua vinda. Nosso roteiro inclui perguntas sobre a biografia e carreira política do candidato, bem como sobre suas propostas e posicionamento em relação às questões de Pernambuco. Você pode interagir enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp 81 98830 7098. Repetindo, 98830 7098. Lembramos que é fundamental que se identifique no início de cada pergunta com nome e a localidade onde reside. O programa também pode ser acompanhado pela internet no seguinte endereço eletrônico: www.ufpe.br/NTVRU. Antes de começarmos as perguntas, vamos ver o perfil do candidato Armando Monteiro. Armando de Queiroz Monteiro Neto nasceu em 1952, no dia 24 de fevereiro, no Recife. Em 1973, concluiu o curso de Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e, em 1988, formou-se em Direito pela UFPE. Entrou na política em 1998, aos 46 anos de idade, quando foi eleito deputado federal. Elegeu-se ao Senado em 2010 com o apoio do ex-presidente Lula. Foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior da ex-presidente Dilma Rousseff. Além do PTB, o seu partido compõe a coligação DEM, PSDB, PRB, PSC, PPS, PMB, PSDC, PV, PSL, PHS, PRTB e Podemos. Tem como vice o administrador de empresas Fred Ferreira, do PSC. Candidato, o senhor como empresário foi presidente da FIEP, como a gente pôde ver aí nessa abertura, foi presidente da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, mas não quis ficar apenas na vida de empresário, né? Se sentiu atraído pela política. O que é que a política tem que lhe atrai? Valdir, sobretudo a perspectiva de você poder atuar em favor do conjunto da sociedade. Eu acho que o que fascina na política é você poder ter uma visão de conjunto da sociedade e atuar para transformá-la. No meu caso também foi sempre uma referência da família. Meu avô, Agamenon Magalhães, avô materno, foi governador de Pernambuco, foi ministro de Getúlio do Trabalho e da Justiça. E meu pai, Armando Monteiro Filho, foi secretário de Viação e Obras Públicas, foi deputado federal, foi ministro da Agricultura, muito jovem ainda, no governo de João Goulart. Portanto, a política sempre esteve muito perto de mim e sempre me fascinou, exatamente por essa possibilidade de você ter um olhar mais amplo sobre a sociedade. Em 2010, o senhor saiu candidato ao Senado e teve, naquele momento, o apoio do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff, né? Ou seja, que eram representantes do Partido dos Trabalhadores. O senhor estava, naquele momento, aliado a esse segmento. Hoje, o senhor está com uma chapa que tem representantes de outros partidos, como é o caso de Mendonça Filho e de Bruno Araújo. Mas o senhor ainda continua dizendo que dá o seu apoio ao ex-presidente Lula. Lula é de quem, na verdade? Porque não é só o senhor que está dizendo isso. Olha, eu acho que Lula é do Brasil. Lula não pertence a um partido. Lula é um símbolo, é uma figura de referência no país. Todos, aos que gostam, os que não gostam de Lula, mas Lula tem um papel na vida política brasileira. Lula é uma liderança verdadeiramente.
E a minha história com Lula não decorre de uma aliança ocasional ou de uma coisa de conveniência, como muitos fazem. Eu tenho um alinhamento com o presidente Lula desde a eleição de 2002. O meu mandato na Confederação Nacional da Indústria foi contemporâneo do mandato do presidente Lula na CNI. Eu tive a oportunidade de levar pela primeira vez o presidente Lula para um debate com o setor empresarial, ao tempo em que eu era presidente da CNI. Fizemos sempre uma parceria. Eu tive a satisfação de ser, em muitos momentos, ouvido pelo presidente Lula no momento em que ele tomava decisões importantes no plano econômico. E em Pernambuco fizemos alianças com o PT ao longo do tempo. Eu quero lembrar que em 2006 eu apoiei o então candidato Humberto Costa, quando foi candidato ao governo. Só no segundo turno nós nos aliamos a Eduardo Campos. E juntos estivemos no Palanque em 2010, com Eduardo e com o PT. Portanto, não é uma aliança que vem de agora. E eu gostaria também de lembrar aos telespectadores que em 2014 o PT me apoiou para o governo do Estado. Candidato, a gente fazendo uma análise um pouco mais profunda, a gente vai talvez identificar que as convicções elas são muito efêmeras no campo da política. E essas mudanças elas acabam confundindo muitas vezes o eleitor. Não é? O eleitor diz, pô, espera aí, de que lado o candidato X está? E no momento em que acontece o que se passa nesse momento em Pernambuco, essa inversão, eu estava observando aqui, parece-me que 6 partidos que apoiaram Paulo Câmara na eleição passada estão agora na sua base, né, na base da sua coligação. Isso não é ruim para o eleitor tomar uma decisão clara, objetiva, na hora de ir para a urna? Eu até entendo que há no ambiente político contradições, sobretudo porque você tem alianças no plano nacional que não se reproduzem necessariamente no plano regional. Mas, de resto, a história de Pernambuco registra que, em muitas circunstâncias, houve alianças entre adversários históricos para que você pudesse construir um projeto e, sobretudo, na perspectiva daquilo que os reunia no Estado. Eu lembro, por exemplo, no tempo de Jarbas, uma aliança que foi considerada impossível entre o então PFL e o MDB de Jarbas. Graças a isso, Jarbas foi eleito à época nessa aliança com o PFL. O que importa verdadeiramente é o sentido da aliança, aquilo que representa a força hegemônica da aliança e o projeto que você sustenta. No nosso caso, nós nos reunimos em função de um projeto em Pernambuco. Nós não temos a mesma história, a mesma trajetória, mas nesse momento nós estamos colocados no campo de oposição no plano estadual. Todos esses partidos se situam na oposição ao governo Paulo Câmara. Portanto, isso é o que nos reúne. A possibilidade de apresentar a Pernambuco um caminho novo, um novo projeto. Nós achamos que esse projeto que hoje Paulo Câmara representa já não atende às necessidades de Pernambuco. Outro ponto que eu queria trazer, candidato, é sobre a nossa atuação, né, a nossa participação em momentos importantes, como, por exemplo, o senhor estar senador e representar uma parte do Congresso Nacional. E cria-se na população uma expectativa muito grande em relação às suas tomadas de decisões. Por exemplo, na PEC dos gastos públicos, que talvez a gente devesse chamar de PEC da contenção ou limitação dos gastos públicos, o senhor se posicionou favorável. Alguns observadores acreditam que, por conta dela, as universidades acabaram tendo muitos cortes nos últimos anos e sofrendo, padecendo do investimento maior na pesquisa, né, na ciência e na tecnologia. Esse tipo de postura, de repente, apoiar uma medida provisória ou um projeto de lei que seja do interesse de uma base que o senhor esteja aliado, mas que não seja do interesse da maioria da população, não o preocupa? Veja, eu não queria que a questão pudesse ser encaminhada dessa forma. Eu não votei porque sou da base, porque eu não sou da base do governo Temer, nunca fui. Eu votei de acordo com uma convicção.
de que há 25 anos no Brasil os gastos correntes crescem mais do que as receitas. Como resultado disso, o país tem hoje um endividamento, um alto endividamento, e, portanto, o país tem um déficit imenso nas contas públicas. Esse déficit, ele se traduz, por exemplo, numa maior necessidade de financiamento do Estado. Isso pressiona as taxas de juros. Portanto, o Estado brasileiro precisa ter racionalidade do ponto de vista dos gastos. Fixar um teto nos gastos, em que você corrige pela inflação os gastos, obriga o Congresso Nacional a definir corretamente prioridades. O que há é que, com a disciplina do teto, a discussão é remetida ao parlamento, que em todos os lugares do mundo tem o papel de definir o orçamento. E na discussão do orçamento é que a sociedade indica as prioridades nos gastos. O Brasil precisa ter a capacidade de definir bem as prioridades. Há gastos no Brasil que se reproduzem por uma lógica que nem sempre corresponde aos interesses do conjunto da sociedade. Portanto, estabelecer uma disciplina na evolução dos gastos públicos é algo que consulta o interesse da sociedade. Por quê? Porque se nós não tivermos capacidade de investir, o Brasil não pode fazer face aos imensos desafios que tem para ter uma melhor infraestrutura, para poder promover e melhorar a nossa infraestrutura social. Nós temos um Estado hoje que não investe. Isso é muito grave. Vamos para dois outros pontos aí que também são muito polêmicos. Ontem o Supremo ele acabou de aprovar a terceirização irrestrita, né, que já havia sido votada no ano passado pela Câmara. Essa terceirização é um outro ponto muito polêmico, né, que, segundo os movimentos sociais, os sindicatos, pode precarizar a mão de obra no Brasil. No entanto, não foi apenas a terceirização, teve também a reforma trabalhista. E na reforma trabalhista o senhor se posicionou favorável a ela. Por que o senhor fez a opção por aprovar a reforma trabalhista? Porque o mundo inteiro faz mudanças na legislação trabalhista, porque o mundo do trabalho mudou. Os regimes de contratação mudaram, as tecnologias impactaram as relações do trabalho. As legislações não se cristalizam, elas mudam em função das mudanças estruturais que ocorrem na sociedade. E eu fico, às vezes, curioso quando se debate esse tema, porque a impressão que a gente tem é que antes da aprovação da reforma, nós tínhamos no mercado de trabalho um ambiente muito saudável. E não tínhamos. O mercado de trabalho no Brasil se caracteriza por duas distorções. A primeira, um elevadíssimo desemprego estrutural. E segundo, muita informalidade. Ou seja, há uma situação dual. Brasileiros que têm proteção absoluta e os que vivem na informalidade no regime de precarização absoluta. Os que trabalham sem carteira assinada. Portanto, nós tínhamos no mercado de trabalho brasileiro distorções imensas. Eu votei na premissa de que algumas mudanças podem ajudar o emprego e ajudar a reduzir a informalidade. No entanto, se amanhã a experiência revelar, porque essa lei só vigora a partir de novembro do ano passado, se a experiência revelar que essa mudança não foi satisfatória para o país, eu não terei nenhuma dificuldade de vir a público admitir que cometi um erro. Agora, na minha vida pública, eu nunca me omiti. Eu votei na suposição de que iríamos criar um mercado mais flexível e, consequentemente, mais estimulador do emprego no nosso país. Certo. Por outro lado, o senhor se posicionou contrário ao impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. O que levou
a presidenta Dilma a sofrer esse impeachment? Em alguns momentos o senhor disse, foi uma articulação das oposições? Foi exatamente isso? Foi o governo que não funcionava mais? O que é que aconteceu? Olha, o senhor estava ministro, inclusive, né? Eu era ministro. Em 2015, 2016. E, portanto, se eu participava do governo, eu jamais poderia me colocar contra, a favor do impeachment. O senhor acreditava na proposta naquele momento? Eu sempre tive lado e sempre fui leal. Eu fiquei com a presidente até o último momento e fui contra o impeachment. Por quê? Porque eu entendia que as razões que apresentaram para destituí-la não são razões admissíveis. As tais pedaladas, assim conhecidas, não justificavam uma ruptura institucional. A ruptura institucional é algo muito grave. Até hoje a sociedade brasileira paga por isso. Embora reconhecendo que o governo pudesse ter cometido erros, o que ocorreu é que as oposições não aceitaram o resultado de 14. A luta política foi estabelecida logo depois da eleição. E aí a oposição se dava no Congresso Nacional, que não aprovava nenhuma das medidas de ajuste que o governo propunha. Então é ali que começa a crise. Ali começa a crise se agrava, há uma dinâmica na crise e ao final resulta, pela impopularidade do governo, havia também um respaldo popular. Candidato, a gente faz o primeiro intervalo, na volta a gente vai falar sobre as suas propostas para o governo de Pernambuco. Até já.